Bom dia! Saí para um treininho, estou aqui em Itanhaém. Para quem está acompanhando sabe que a minha família aqui é de Itanhaém, né? Então eu dei uma parada aqui para resolver a questão de vacina, alguns probleminhas de trabalho, né? Então estou parado aqui faz uns dias e saí para um treininho e resolvi aproveitar para falar para vocês um pouco sobre a Tortuga, sobre o processo de montagem da Tortuga, né? Como que ela foi feita, por que ela foi feita, quais foram as escolhas. Eu sei que para quem está começando esse é um assunto interessante, né? Para quem pretende sair para viajar, mas que bicicleta que eu levo, né? Então eu queria aproveitar e falar um pouco das minhas escolhas. Lembrando que isso é uma questão muito pessoal, na verdade qualquer bicicleta pode servir para cicloturismo. Eu vou falar um pouco das minhas opções, por que eu fiz as opções. E isso não é uma verdade absoluta de modo algum, né? Não quer dizer que as escolhas que eu fiz, as coisas que eu escolhi, sejam as únicas possíveis ou as únicas verdades. Isso depende muito do seu estilo de viagem, por onde você vai viajar, por quanto tempo, né? Uma série de fatores. Mas eu acho que falando um pouco do meu processo, posso ajudar você a descobrir o seu próprio processo. Vamos lá? Bom, o primeiro passo para a montagem de uma bicicleta, obviamente, é o quadro da bicicleta. Eu escolhi um quadro da First, que é um fabricante nacional, baseado em Jundiaí, tem uma fábrica lá em Jundiaí. E a primeira coisa a se definir em relação ao quadro é o tamanho dele, né? Para quem nunca montou uma bicicleta, a primeira coisa é escolher um quadro dentro da sua medida de altura. Se por acaso acontecer de ficar entre dois números, né? Esse daqui, por exemplo, é um quadro 17,5. Se a sua altura ficar entre o 17 e o 19, por exemplo, os quadros de mountain bike são medidos em polegada, em número ímpar sempre, né? 15, 17, 19. Opta por um quadro um pouquinho maior, né? Caso respeitando sempre que o quadro obviamente seja para o seu tamanho. Só no caso ele ficar ali entre duas medidas, opta por um maior, por questão de colocar o forge, para você ter um pouco mais de espaço, e o quadro um pouquinho maior ele vai ser um pouco mais flexível e vai ser um pouquinho mais confortável. Mas lembrando sempre que o fundamental é que o quadro seja para a sua altura. Você vai achar na internet uma série de tabelas de medição, né? No próprio site da First você tem lá o tamanho dos quadros em relação à altura. Então esse é o primeiro ponto. Eu escolhi o modelo Shift. É uma mountain bike, né? Um quadro construído em alumínio. Mais pra frente vamos falar aí sobre questão de material de quadro, tá? Mas é um quadro de mountain bike, alumínio, que é uma coisa muito comum, fácil de ser encontrado aqui no Brasil. E eu optei pelo modelo Shift, porque apesar de ser um quadro para mountain bike, ele é um misto de mountain bike com mobilidade urbana. Então ele possui já furação, né? Tanto superior, inferior aqui para colocação do bagageiro e dos alforjes, suporte para 2 garrafas de água e uma geometria assim mais confortável, não tão agressiva, não tão voltada para competição, né? Então ele é um misto de mountain bike com um quadro de mobilidade urbana, me dei muito bem com ele. Eu sei que hoje existe assim uma infinidade, né, de materiais, de marcas, de modelos. Isso para quem está começando, para quem está procurando entender a coisa, é bem complicado, bem chato, né? Mas as razões que me levaram a escolher a First, um fabricante nacional, foi basicamente por 3 razões. Garantia, assistência técnica e garantia, né, fácil de você conseguir, né, de resolver de uma maneira muito mais simples do que se for um quadro importado. Em segundo lugar, por uma questão econômica, né, de relação custo-benefício. Eu achei que os quadros da First têm um custo-benefício bem bacana.
e fortalecimento da nossa economia, né? Eu, sempre que possível, eu opto por fabricantes nacionais, por uma questão econômica e também ecológica, né? Você menos frete, menos deslocamento, você vai mandar uma peça de fora, você tem que imaginar que essa peça envolveu um custo de transporte e uma pegada de carbono também, né? Um gasto de combustível para essa peça chegar até aqui. Então, sempre que possível, se existe um similar nacional, por que não? Né? E hoje a gente tem, inclusive, empresas brasileiras aqui produzindo equipamento de altíssima qualidade, de altíssima tecnologia. Não tem porquê, né, a gente trazer alguma coisa de fora se houver um similar nacional na mesma faixa de preço, por que não optar pelo nacional? Pensa nisso. A segunda escolha importante foram as rodas. Eu escolhi rodas da Vezan, também um fabricante nacional. Os aros do modelo Extreme, são aros de entrada, da linha de entrada para mountain bike, uma qualidade bem bacana. São para 36 raios, né? Isso é legal frisar, né? Para cicloturismo. Existe a opção com 34 raios e 36 raios. Por conta da bagagem, do peso, do excesso de peso extra que a gente leva nas viagens, as rodas de 36 furos são mais robustas, são mais resistentes que as de 34. As de 34 são mais voltadas para competição. Então, isso eu acho que é uma coisa legal para você tentar buscar sempre a roda com maior quantidade de raios. O cubo das rodas também, né? Você tem cubos estreitos e cubos de flange longa, né? A flange longa também torna a bicicleta um pouquinho mais pesada, mas por outro lado também mais resistente. Por fim, os raios de inox, né? Como eu vou viajar fazer boa parte da viagem pelo litoral, o litoral tem toda essa questão, né, da salinidade, da maresia. Os raios de inox, já rodei mais de 1.000 quilômetros, eles estão novinhos. Mas é só por uma questão estética, na verdade não tem uma razão para gastar a mais com raios de inox, a não ser uma questão puramente estética, tá? Eu acabei optando por cubos Shimano, cubos de esfera, né, e não de rolamentos, pela facilidade de manutenção. A Shimano é uma marca super comum, super conhecida aqui no Brasil, com uma assistência técnica enorme, né, em pontos de venda em qualquer lugar. Então acabei optando pelos cubos da Shimano na montagem das rodas. E para finalizar a questão das rodas, eu optei pelos pneus Schwalbe Marathon, que são bem conhecidos aí no meio de cicloturismo. São pneus caros, mas com uma durabilidade enorme e uma proteção antifuro. Ele já vem na própria estrutura do pneu com uma fita antifuro. Então, super recomendo, se você puder investir num pneu Schwalbe Marathon, com certeza você vai ter muita tranquilidade aí durante a viagem. Furo de pneu é uma coisa inerente ao cicloturismo, não tem muito como você fugir disso. Mas por causa do peso, né, que você carrega, andando em acostamento, sempre tem as sujeirinhas de acostamento, mas o Schwalbe vai te dar uma certa tranquilidade, vai ser muito, muito pouca possibilidade de furo em relação a um pneu comum, né? E além da questão da marca, né, do Schwalbe, tem uma questão do desenho do pneu. É um pneu liso, você vê que ele não tem cravo. Ele tem os pneus lisos, tem um desempenho muito bom no asfalto, né, nos trechos longos. Então faz diferença. Esses pneus com cravo que você normalmente acha nas bicicletas, as bicicletas são vendidas normalmente com os pneus que tem um visual bastante agressivo, né, por mais por uma questão de marketing, mas que para andar no asfalto são bem ruins, na verdade. São pneus que têm um desgaste muito rápido
E a menos que você for andar realmente a maior parte da viagem em terrenos de terra molhada, né, ou barro, não faz o menor sentido você usar pneus com cravo. Pneus liso, o Schwalbe, o Marathon, na verdade é um pneu também relativamente fino, né? Que embora não seja muito bom no meu caso para deslocamentos na areia, né? Às vezes ele enterra um pouco, mas acaba tendo uma relação bem bacana na maioria dos terrenos, tá? Inclusive em estradinhas de terra, em saibro, ele segura bem o BO, né? Porque apesar de ser liso, ele tem os sulcos bem espaçados, então ele drena legal, não tenho queixa nenhuma em relação a um uso misto, né? Esse desenho de pneu aqui é bem bacana, tá? Um dos itens assim que eu tive mais dificuldade de resolver, e na verdade eu nem sei se eu resolvi ainda, é em relação ao garfo, a questão garfo rígido ou suspensão. O garfo rígido é uma solução simples, né? Por incrível que pareça, não muito econômica. Achar bons garfos rígidos não é uma tarefa tão simples quanto parece. E quando você encontra um garfo rígido de qualidade, ele é quase o preço que eu paguei nessa suspensão. E eu fiquei muito na dúvida, né? Vantagens e desvantagens. O garfo rígido é leve e é simples. É uma coisa que não tem o que quebrar, não tem o que te dar problema, não tem peças internas. Então é uma solução prática, né? E leve também, né? Não vamos esquecer do fator peso. A suspensão, em geral, as suspensões mais simples assim que você encontra, suspensões de mola, a maioria delas realmente é muito ruim, é muito pesada, e o que ela te agrega de vantagem realmente não vale o peso extra que você carrega numa suspensão de mola. Eu acabei encontrando essa suspensão da Absolute, que é uma suspensão de ar, por um preço relativamente bom, um peso bacana, e eu resolvi experimentar. Vamos ver qual que é. Já rodamos aí 1000 quilômetros até agora. Nesses primeiros 1000 quilômetros ela tem se comportado muito bem, e eu acabei optando pela suspensão por um pequeno conforto a mais, né? A suspensão vai te dar um pouquinho mais de conforto do que o garfo rígido, e principalmente pela questão de segurança. Você está descendo embalado, com peso, dá uma pancada num buraco, como já aconteceu, a suspensão vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de segurança do que se você tiver com garfo rígido, né? Claro que você não está no cicloturismo, você não está para correr, né? O cicloturismo não é uma atividade que você vai sair rasgando por aí, rasgando em trilha, rasgando em estrada, mas eventualmente você dá uma embalada numa descida e a suspensão, a princípio, te aumenta um pouquinho o conforto e a segurança. Tem me dado super bem com ela até agora, né? Eu não sei se seria melhor ter um garfo rígido ou essa suspensão, né? Agora, suspensões de mola, a princípio, foge delas. E suspensões voltadas para competição são extremamente caras, não tem por que você gastar 3, 4 mil reais numa suspensão de bicicleta. Preferível você deixar esse dinheiro para gastar durante a viagem. É muito mais sensato do que você meter uma suspensão de 3, 4 mil reais, que é muito útil para a competição, para quem está em alta velocidade, fazendo trilha em alta velocidade, mas que realmente no cicloturismo não faz a menor diferença, né? A Absolute Prime acabou sendo um ponto de equilíbrio aí entre uma suspensão de alta tecnologia, leve, regulável, né? E um custo-benefício bacana, tá ok? Um pouquinho do cockpit da Tortuga, que é a parte que eu passo mais horas do dia olhando para ela, né?
é aqui a parte do cockpit. Primeira coisa, escolhi um guidão borboleta, é um formato de guidão clássico para uso em cicloturismo. Esse daqui é um da Uno, que eu achei que tem um design bem bacana, assim, por um custo bacana também. Coloquei umas manoplas, eu acho legal na hora que você escolher as suas manoplas, que ela tem essa arredondadinha aqui, essa bordinha para apoiar melhor a mão do que a manopla totalmente cilíndrica, tá? Deixa eu tirar aqui, tem uma bolsinha que eu uso para levar o celular. E usei um avanço também da Uno, é um avanço regulável. Não sei se realmente foi uma boa ideia, né? Quando eu montei, eu pensei assim, em ter mais opções ao longo da viagem, quando fosse pegar um trecho de muita subida, que eu pudesse levantar mais o guidão, trechos que eu achasse que ia ter uma estrada legal, um rendimento legal, poderia botar uma posição mais agressiva, mas na prática não mexi, né? Tô com ele do mesmo jeito desde que eu saí. Não sei se mudaria, se vou usar essa regulagem. Se um dia tivesse que substituir, substituiria por um avanço simples. Realmente não está me fazendo muito, não está me agregando nada esse avanço regulável, tá? É um ciclocomputador da Atrio. É um ciclocomputador simples, mas que ele se conecta a GPS. Ele não usa sensor de roda, ele já usa o GPS. Então ele me traz mais alguma informação. Isso aqui é um suporte para câmera, né? Posso colocar aqui tanto a GoPro quanto o celular. Essa parte aqui é um suporte para bolsa de guidão. E fundamental, indispensável no cicloturismo, o espelho retrovisor, cara. Isso faz uma diferença enorme para a sua segurança e para a sua tranquilidade, tá? Manoplas conjuntas, né? De alavancas de câmbio e freio da Shimano, grupo alívio, toda a Tortuga está montada com um grupo alívio, uma campainhazinha para pedestres desavisados no meio das ciclovias. Essa chavinha aqui é a chave que trava a suspensão no caso de uma subida, né, para você não vai pedalar em pé ou vai jogar muito peso na frente durante uma subida. É para isso que serve a trava de suspensão. Existem modelos que elas se regulam lá embaixo e existem modelos que você pode acionar e desacionar aqui diretamente no guidão, tá? E o cockpit é isso. Acho que é basicamente isso. Em relação ao grupo de montagem, eu acabei optando pelo Shimano Alívio. É um grupo intermediário. A Shimano começa com o grupo Tourney, e depois vem o Altus. O Tourney e o Altus são bem comuns, bem simples de você achar por aí, mas são voltados mais para um uso eventual, para aquele uso de final de semana, ou para um uso em mobilidade urbana, né? São um pouquinho mais frágeis. Não quer dizer que você não possa viajar com um grupo desses, mas com certeza você vai ter que fazer mais pausas para manutenção, para limpeza, substituição de peças. E o Alívio, ele é um grupo mais parrudo, né? Acima disso, eu já também acho que não vale a pena o custo-benefício, porque são peças de alto desempenho para competição e que já começam a ser um pouco frágeis para você viajar com elas. Então, fica na média. É bobagem investir num grupo muito caro, não vai te trazer benefício nenhum, muito pelo contrário. E se você também tiver condições de sair dos grupos de entrada, vai te facilitar a vida, vai te dar um pouco mais de conforto, principalmente se você não tem muito conhecimento sobre manutenção, ou tem medo de que as coisas você vá quebrar durante a viagem. Então vale a pena investir num grupo um pouquinho mais sólido, como é o caso do Alívio. Em relação aos pedais, eu optei por um modelo da Shimano que possui dupla função. Ele tanto pode ser usado com plataforma,
Você pode usar um calçado normal, qualquer tênis, como eu estou usando hoje. E do outro lado ele tem o engate para sapatilha. Embora obviamente eu não cicloviaje de sapatilha, né? Eu tenho essa opção para trechos de treino, quando eu estou treinando, que eu quero ter um desempenho um pouco melhor, eu posso usar a sapatilha, tá? E essa é uma questão muito pessoal também, porque eu venho do ciclismo de estrada, né? Então, para mim, pedalar com sapatilha faz parte da graça do pedal, né? Mas realmente não é uma coisa muito usual em cicloturismo, né? Na estrada mesmo, na viagem, eu uso só a plataforma, nem carrego a sapatilha. Sapatilha é mais para quando eu quero fazer um pedalzinho mais curto, vou fazer uma trilhazinha sem os alforjes, quero ter um desempenho um pouco melhor. Por isso que eu optei pelo pedal de dupla função, tá? Mas na prática é a plataforma que eu uso no dia a dia de viagem. Eu optei por um cassete da Sunrace com 4611, né? Lembrando que o Alívio é um sistema para 3x9 velocidades, né? 27 velocidades no total. E a 46 eu optei por uma questão de facilitar com a bagagem, né? Lembrando sempre que é diferente você pedalar levando os alforjes, por isso que eu optei por uma marcha que me desse uma redução extrema para me facilitar um pouco a vida nas subidas, nos trechos longos de subida. Em relação aos freios, eu optei por um sistema de disco hidráulico. Lembrando que existem 3 tipos de freio disponíveis para a bicicleta. O mais antigo e mais comum são os freios de sapata, que freiam utilizando a lateral do aro, né? E agora existe uma tendência muito grande dos fabricantes a utilizarem o disco, que pode ser hidráulico ou mecânico. O mecânico utiliza um cabo de aço, no mesmo molde dos freios que utilizam o aro. A desvantagem do mecânico simplesmente é que você tem que regular ele de tempos em tempos. O hidráulico tem uma manutenção mais simples. Na verdade, você só tem que sangrar o freio uma vez por ano e olhe lá, tá? Então, para viajar, eu achei ele mais prático. É uma coisa de manutenção a menos pensar do que o cabo de aço. Mas a única diferença prática entre pra gente, né, em viagem, entre o sistema hidráulico e o sistema a cabo, né, mecânico, realmente é de vez em quando ir lá e ter que dar uma reguladinha, tá? Em relação ao desempenho, ambos funcionam de maneira muito similar. Ambos vão frear a bicicleta muito bem, né? E o freio de aro é um modelo que tá cada vez mais difícil você encontrar, embora ainda seja muito comum. A tendência é que ao longo dos próximos anos ele comece a sair de linha, né? O disco está virando um padrão. E também ele tem um probleminha em relação à freada na chuva, né? A pastilha tende a ter um desempenho um pouco menor na chuva do que o hidráulico ou mecânico de disco, né? O disco funciona muito bem molhado. A sapata de aro já não funciona tão bem se você pegar chuva. Vai funcionar, óbvio, né? Mas você tem que ficar mais esperto. Ele fica com uma resposta um pouco mais lenta do que o freio a disco. Em relação ao bagageiro traseiro, né, o rack traseiro, na verdade tanto o meu traseiro quanto o dianteiro são franceses, da marca Zefal. Eu sei que tem um fabricante no Rio Grande do Sul que fabrica um bagageiro muito semelhante a esse da Zefal, só que eu não consegui. Na época que eu estava montando, eles não estavam com um problema, foi 2020, o auge da pandemia, então a distribuição estava muito complicada, né? Então eu não consegui encontrar esse bagageiro feito lá no Rio Grande do Sul. Acabei tendo que gastar um pouquinho mais no Zefal francês.
tá? Mas independente da marca, eu acho que o mais importante é você atentar à geometria do bagageiro, tá? Esse desenho aqui em Y, que desce reto para o ponto de fixação, funciona muito bem, né? Ele tem 2 níveis, eu posso colocar um alforje grande em cima, ou posso colocar embaixo. A vantagem de colocar embaixo é que você facilita a abertura se você tiver com mais alguma bagagem na parte de cima, tá? E a carga é muito bem distribuída nos pontos de apoio, tá? Principalmente no ponto de apoio inferior. O ponto de apoio superior, né, aqui perto do selim, é mais para evitar esse movimento, né, que ele caia, né, que ele tombe, mas na verdade praticamente não vai muita carga, muito peso. O peso se concentra todo nesse ponto de apoio. Então essas hastes aqui, nesse modelo da Zefal, elas são em aço. Embora a estrutura do bagageiro em si seja de alumínio, essa peça é em aço e reta. Existem algumas peças que são curvas para acomodar melhor o freio, e essa curva, principalmente se a peça for de alumínio, acaba detonando a peça muito fácil, né? É muito comum quebrar esse pedaço. E ela sendo reta em aço, você fica bem mais tranquilo, né? Estou viajando com bastante peso sobre ele e até agora não tive problema nenhum. Outra parte legal desse design é essa orelha, né? Que quando o alforge está colocado sobre ele, evita que ele bata na roda. Então essa orelhinha aqui também é uma parte bem importante da estrutura. Apesar de ter saído só para um treino, eu saí com os alforjes só para poder mostrar para vocês, né, como é que ele fica, né, encaixado no bagageiro. Também tem o suportezinho do refletor aqui atrás, que mesmo que a gente não viaje muito à noite, é sempre bom ter uma segurança, né? Além desse refletor, eu também tenho no alforje aqui uma luz mesmo, né? Mas eu queria mostrar para vocês isso. Assim, essa orelha evita que o alforge entre na roda, e a abertura aqui fica muito, muito fácil, né? Quando ele tem essa opção de 2 degraus, beleza? Já o rack dianteiro foi uma questão bem mais complicada. É muito difícil conseguir racks de qualidade aqui no Brasil. Simplesmente não tem grandes opções. Eu acabei ficando nessa opção da Zefal, que consigo levar 19 kg de carga aqui tranquilamente, sem grandes problemas. Lembrando que a frente é sempre bom você levar menos carga do que atrás, né? Por uma questão de manter a digeribilidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui do outro lado como é que fica com o alforje colocado nesse rack. Aqui só para dar uma ideia de como o rack é fixado, né? Ele é bem legal porque ele vem com uma série de braçadeiras, ele é bem universal, você pode colocar em qualquer tipo de garfo ou suspensão, ele vai se adaptar, ele já vem com kit de montagem para qualquer tipo de situação. Para ser bem sincero, eu queria realmente um rack que tivesse uma opção em cima aqui, que eu pudesse, em vez de levar a bolsa no guidão, levar uma bolsa apoiada na parte superior do rack aqui. Mas simplesmente não existe, né? Existe um modelo chinês não muito bacana, que acaba tendo uma fixação na parte central aqui, né? Que dá muito problema. Ela é uma pecinha alumínio, dá para você substituir se você optar por esse modelo que tem essa base em cima. Você vai no serralheiro e pede para substituir a pecinha de apoio de alumínio por uma pecinha feita em aço. É a mesma questão lá de trás, né? Vai te aumentar muito mais a durabilidade e a resistência do equipamento, tá? Mas esse daqui da Zefal é bom porque acabei limitando, né, a quantidade de coisa que eu levo na frente, sendo obrigado a limitar um pouco, e ele funciona legal também, sem grandes problemas até agora.
E aproveitando que a gente está aqui na frente da Tortuga, né? Só mostrar que eu coloquei um farolzinho aqui na parte de baixo, né? No ombro da suspensão. Porque ao contrário de colocar no guidão, primeiro que o guidão já está cheio de tranqueira, né? Para não ficar mais uma coisa tumultuando lá em cima, coloquei aqui embaixo no ombro. E o funcionamento dele, né, na prática, ele também é mais legal. Ele ilumina melhor, estando um pouquinho mais baixo do que no guidão. Tá? Tem funcionado muito bem, não tenho queixa em relação ao farolzinho também. É um farolzinho chinês que eu comprei no AliExpress, com uma potência bacana, e ele é ligado em um power bank. Geralmente eu deixo o power bank quando eu estou com a bolsa de guidão, né? Eu deixo power bank, não tenho limitação assim, realmente dura horas e horas, é bem tranquilo, embora raramente viaje à noite, é sempre uma segurança a mais. Bom, em linhas gerais é isso. Em outros vídeos eu falo mais detalhadamente sobre os alforjes, sobre os equipamentos. Não vou me estender muito para não ficar um vídeo muito longo, né? Vou falar só sobre a parte estrutural mesmo da Tortuga. Sobre acessórios, sobre isso que eu levo, a gente vai conversando aos poucos. Eu montei a Tortuga, né, a partir do zero, então foi uma bicicleta muito bem planejada para as minhas necessidades, mas vale sempre frisar que bicicleta boa é aquela bicicleta que você tem. Tá? Se você for montar uma bicicleta, eu acho que as escolhas que eu fiz podem servir como uma orientação, mas nunca nada é certeza absoluta. Varia muito da tua prática, da tua viagem, né? Então não existe receita de bolo para cicloturismo. Você literalmente pode viajar com qualquer tipo de bicicleta. Acho que mais importante do que eu te falar, use o equipamento A, B ou C, é de falar por que eu optei por determinado equipamento, o que me levou a optar a fazer uma determinada escolha, para que você possa fazer as suas escolhas de maneira mais consciente possível também. De qualquer maneira, o mais importante é ir para a estrada. A gente se vê pelo caminho. Até mais!